O ministro Luiz Roberto Barroso foi hostilizado por um grupo de brasileiros no saguão do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, quando se preparava para embarcar para o Brasil. Em vídeos que circulam nas redes sociais, Barroso é xingado por brasileiros. Eles cantam em coro para que Barroso saia do voo. Confira. Fiuza, boa tarde. Começamos com você. Meu Deus do céu, começar com essa cena. Vamos lá, né? Salve Cris, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro, mestre Augusto Nunes. Olá a todos. Olha, eu acho que o ministro Barroso, ele é um desinibido. Ele é um desinibido. Porque depois de tudo que ele fez, andar por aí tranquilo, ele realmente tem uma sensação de imunidade muito forte. Esse é aquele que disse a um brasileiro nas ruas de Nova York, ou seja, que disse ao povo brasileiro que questiona, que quer saber, quer tirar o véu dessa eleição, não pode tirar o véu dessa eleição, é um novo tabu. Quem fala da eleição está na mira da justiça que deixou de ser justiça. Então, esse aí foi aquele que disse perdeu o mané, com essa desenvoltura, e continua sassaricando por aí. Ele continua realmente com uma sensação de que ali o karaokê com o Heraldo Pereira, que as nuvens brancas belíssimas de Brasília, do William Bonner, né? Que isso aí é um salvo-conduto, que isso é uma proteção, é um escudo Colgate, como se dizia antigamente, desculpe aí o comercial, mas não é um comercial, é só uma caricatura. Tinha um negócio do escudo Colgate, né? Era um negócio assim de um escudo invisível, né, contra os germes. E aí o ministro Barroso, ele parece ter um escudo Colgate, ele acha que tem contra a justiça, a verdadeira justiça, contra o crivo da população, contra a crítica daqueles que estão vendo as suas ações reiteradas. Né? Como diz o Augusto Nunes, alguns são fiscais de nuvem, não essas do William Bonner, tão lindas de Brasília, né, que ilustraram a narração da volta à cena do crime. Mas eles sentam no avião e ficam ali quietinhos, meio de chavado, o Lewandowski, né, e outros aí. Agora, o Luiz Roberto Barroso, ele foi o presidente do TSE, que entrou lá no Congresso tranquilamente, com essa mesma desinibição, operou uma comissão que tratava do voto auditável, fez com que, após uma conversa com líderes partidários, esta consciência nessa comissão mudasse de opinião 180 graus contra o voto auditável, e é justamente essa eleição sem auditagem que faz emergir Lula da Silva, o impoluto, aquele cuja alma límpida lembra as nuvens brancas de Brasília, cantadas pelo William Bonner, em prosa e verso, missão dada, missão cumprida. Então é isso, a gente vive um divórcio entre essa ilha da fantasia, desses personagens que agem, né, dentro das instituições, corporificando as suas vontades pessoais, seus objetivos políticos, ou sabe-se lá o que são essas coisas aí, o divórcio entre isso e a realidade da sociedade, a realidade da população, que vê o desmando, que vê o abuso e que nesse momento está aí, aparece aí no aeroporto querendo modestamente apenas não voar junto com um personagem desse, né? Eu acho que falta, né, Cris? Acho que falta essa população, nesse momento, ela foi deixada à sua própria sorte, né? Quem são os líderes?
quem são as autoridades, quem são os integrantes das instituições que vão encarar isso, que vão trombar, né, legalmente, a gente espera, contra esses abusos, que parece que estão empurrando uma ditadura, como a gente vai falar aí ao longo do programa. Por enquanto, a gente está assim. A reação possível hoje são pessoas populares que se manifestam legalmente, que estão sendo perseguidas por isso e que querem, modestamente, não voar, né, no mesmo voo do Luiz Roberto Barroso. Ana, boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, querido Silvio Navarro, mestre Augusto Nunes, parceiro Fiuza. Muito boa tarde à nossa audiência maravilhosa. Nós falamos tanto do Alexandre de Moraes, né, o grande tirano hoje do Brasil, mas o Barroso, eu acho que ele está no mesmo patamar, porque a gravidade do que ele tem feito, principalmente interferindo no legislativo, como o Fiuza trouxe, a história toda, o evento todo sobre o voto auditável, que passaria ali na comissão, estava com alguns bons votos contados, a população pedindo, demandando, né, que o Congresso, os eleitos pelo povo, exatamente eleitos pela população, que eles colocassem em votação de maneira séria um dos anseios há muito tempo. Lembrando que o próprio Congresso já tinha passado o voto impresso auditável há 9, 10 anos, e o STF derrubou. Falou que era inconstitucional. Peraí, não é bem assim. E aí agora eles interferiram mais uma vez com uma interferência direta do ministro Barroso, indo no Legislativo, indo no Congresso e conversando com as pessoas, com os parlamentares, para que isso não fosse adiante. Ontem nós mencionamos o decreto nada constitucional também do próprio ministro Barroso, que obrigou brasileiros que estavam fora do Brasil a se vacinar contra a Covid com uma vacina ainda experimental até hoje. Falem o que quiser, é experimental até hoje. As coisas começaram a já aparecer aqui nos Estados Unidos. Muitos brasileiros, centenas de brasileiros ficaram, se não milhares, fora do Brasil, não conseguiram voltar à sua própria pátria, e muitos batendo palma, né? Inclusive o Sérgio Moro, como eu comentei ontem aqui, na época, fez um vídeo dizendo que era pela ciência, etc. Agora, vai ter que mandar prender muita gente, né? Os atos antidemocráticos que eles vivem enchendo a boca para falar, quando brasileiros honestos interpelam e perguntam, inclusive de maneira educada, como o brasileiro em Nova York perguntou e tomou uma resposta, perdeu o mané, eles vão ter que prender muita gente, porque não vai adiantar ser apenas fiscal de nuvem, como Augusto fala, sentar, entrar no avião e olhar para fora. Não vai dar. Essa gente não vai mais aguentar o povo, porque o povo agora resolveu tomar as rédeas das políticas, o povo resolveu questionar, seja ministro, seja presidente, seja Forças Armadas, sejam parlamentares. O povo disse, nós agora vamos tomar as rédeas da política. Mesmo com um ex-presidiário subindo a rampa, nós vamos questionar tudo e todos, e eles sabem muito bem que isso irrita, agora vai ter que fazer cadeia para todo mundo. E só para lembrar, essa não é a primeira vez que Barroso é hostilizado. Em novembro, numa visita a Nova York, ele e outros ministros do STF foram alvo dos manifestantes. Silvio Navarro. Porém, vamos lá, né? Muito boa tarde, antes de mais nada, aqui ao mestre Augusto Nunes, a você, Cris, companheiro Guilherme Fiuza e Ana Paula Henkel. Eu ia dizer o seguinte, para abrir esse comentário, eu ia recuperar a memória. Em 2015, eu me recordo, houve uma onda de personagens políticos que acabaram sofrendo com esse tipo de situação, né? Hostilizados. E eram todos personagens do governo Dilma Rousseff. Me recordo, por exemplo, do então ministro da Fazenda, o Guido Mantega, em restaurantes. Alexandre Padilha, que é mais um dos estava desempregado até agora e agora foi reempregado, né, num governo do PT, será ministro.
E então, o que acontece agora é que, aparentemente, a insatisfação popular está do outro lado da Praça dos Três Poderes, contra os togados, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Você bem lembrou, não foi a primeira vez que o Barroso passou por essa situação e outros ministros também têm enfrentado isso. Isso é uma resposta, é uma reação a quem usa a linguagem de malandro, a quem trata o brasileiro como mané, brasileiros que estavam simplesmente mostrando a sua indignação por ser moralmente, mais uma vez, administrados pelo governo Lula, como está acontecendo aí. Brasileiros que não aceitam o triunfo da indecência, que foi o que a gente viu durante todo esse processo eleitoral. Então está muito claro que o brasileiro acordou e que o brasileiro sabe aonde está o ponto de desequilíbrio na Praça dos Três Poderes hoje. E é no Supremo Tribunal Federal, sobretudo na figura, por exemplo, do polido Luiz Roberto Barroso. Em nota, o ministro Barroso respondeu aos manifestantes, abre aspas, é uma mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação. O Brasil adoeceu. Espero que consigamos curá-lo e que uma luz espiritual ilumine essas pessoas. Fecha aspas. Essa nota foi encaminhada à imprensa, Augusto. Bom, boa noite, Cris. Boa noite, meu velho amigo Silvio Navarro. Minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. Vou começar pela nota. Aqui. O ministro acha que o Brasil está doente. Ele está doente. O maior tumor que existe no organismo institucional brasileiro é o STF, graças a atitudes de ministros como o Barroso, ministro Barroso. Para curar é fácil, essa doença é perfeitamente curável. Cumprir a Constituição resolve, coisa que eles não fazem. Agora, quem diz perdeu mané, vai falar, vai ter alguma autoridade para dizer que é uma mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação. Perdeu mané numa mola, aqui está enquadrada essa expressão em tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Agora, espero que consigamos curá-lo, o Brasil, com uma... Não, e que uma luz espiritual ilumine essas pessoas. De novo, teve uma recaída o devoto do João de Deus, né? Exato. Ele acha que foi curado pelo João de Deus, que é especialista em estupro. Ele pode pedir para o João de Deus, então, curar não os manifestantes que não o insultaram, não. Foi convidado a sair do voo. Isso aí não é xingamento, não. Não é xingamento. E tá à altura do perder o mané. Agora ele vê quem é o mané quando ele está lidando com uma multidão independente. E essa turma aí é que pode ser acusada de antidemocrática, porque discorda do comportamento obsceno de um ministro do Supremo. Não dá, pode chamar o João de Deus, aí tenta alguma coisa.